Bom dia, ser de luz! A live de hoje vai ser desafiadora pra mim, porque eu vou falar sobre uma dor que ainda não tá curada 100% no meu ser. E aí, só de pensar na live de hoje, eu já tive momentos aqui de dor. Mas é muito importante compartilhar essas compreensões que eu tô tendo, essas curas, inclusive que eu tô fazendo com a minha própria criança. Nessa última semana foi uma semana de muita cura por aqui, muitas compreensões. Eu fiz um post falando um pouquinho sobre isso, não entrei em detalhes, né? Eu fiz um post falando que eu desacreditei como é que podia, depois de tanto tempo de eu curando a minha criança, ainda ter uma ferida tão dolorida ali dentro, né, do meu sistema, né? Mas eu não entrei em detalhes e acabei, de certa forma, esperando o momento certo. Eu acho que é isso. E eu fiquei bem relutante para fazer essa live de hoje. E algo dentro de mim falando, você tem que falar sobre isso. E eu falando, não vou falar sobre isso. Não tô pronta ainda pra falar sobre isso. E hoje de manhã veio para mim uma compreensão muito forte de que falar sobre isso e acessar as minhas vulnerabilidades aqui com vocês é um processo de cura também da minha energia feminina. Porque diante das minhas dores, eu sempre fui colocada para ser forte, né? Para ser e eu deixava essa energia masculina tomar conta do meu ser, impedindo de eu acessar essa sensibilidade, essa vulnerabilidade da energia feminina, né? E dentro desse lugar de força, né? De força, onde eu não sinto, você pode me ferir que eu não sinto, você pode fazer coisas que me machucam que eu não sinto, eu não expresso essa dor, né? E eu me coloco nesse lugar, né, de energia masculina enrijecida, né? De certa forma, dentro desse lugar também reverbera agressividade, reverbera energias que acabam, de certa forma, reverberando contra mim mesma, né? Que é uma ilusão eu acreditar que eu tô fazendo pro outro. Então eu seguro uma energia, eu seguro uma tristeza, eu seguro uma dor e eu sou forte, né? Pode fazer, não tá machucando, não tá doendo. E isso acaba, de certa forma, reverberando de forma negativa no meu campo, né? Então, hoje eu vou acessar uma dor com vocês aqui. Pode ser que eu entre, né, em processos de acessar as emoções que essa dor me causou. Eu acho que é um processo que vai ser libertador para mim, né, poder abrir o meu coração aqui sem medo, né, sem medo de acessar esse lugar de vulnerabilidade, porque eu sou um ser humano aprendendo a ser humano, né? Bom dia a todos que estão aqui. Kelly, minha linda, foi corrido, não consegui te chamar antes da live, desculpa. Gratidão, Carol, Sheila que tá aqui, que delícia ter vocês aqui, o Ivan, eu vi aqui a Sayuri aqui com a gente também, que lindo, muita gratidão, sejam todos bem-vindos quem tá chegando. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre como foi, né, e como está sendo ainda ser filhos de pais feridos, pais que não curaram as suas feridas, pais que estavam presos em suas dores e por conta de serem feridos acabavam ferindo, não sabiam, né, a forma correta de agir com nós filhos, embora já fizeram muito mais, porque viemos aí de gerações e gerações de pessoas feridas que feriam muito, né, às vezes muito mais do que os próprios pais nos feriram, mas cada uma delas tomando um pouquinho mais de consciência que esse não era o caminho, mas até a gente chegar nesse ponto de entender que esse não era o caminho, que eu acredito que a nossa geração vai chegar nisso com muita força, foi muito sofrimento, né? Foi muito sofrimento até entender que não era ferindo que resolvia as dores, né? Era se curando que resolvia as dores. E olha, tudo que eu for falar aqui com vocês hoje, eu quero que vocês entendam que o pai e a mãe que eu falo aqui não é mais o pai e a mãe que eu tenho hoje. O pai e a mãe que eu tenho hoje é a nova versão. Como eu não sou a mesma pessoa lá de trás, eu não sou aquela pessoa adolescente, eu não sou mais aquela pessoa que agia de certas formas que não deveria, né? Como todos nós não somos mais versões que a gente não gosta. Acho que todos nós temos umas versões do nosso ser que a gente não gosta, mas que a gente foi um dia, né? E o meu pai com a minha mãe também não é mais essa versão, né? Eles não têm mais Eles têm muito mais consciência hoje. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com eles. Assim, trazendo essa consciência, né? Tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui, das dores que eu acessei essa última semana, porque eu quero ajudar o teu ser aí a entender isso, que pode ser que essa dor possa, né, esteja aí com você também.
Então, né, trazendo essa consciência que as dores que eu vou compartilhar aqui são as dores da minha criança, de um pai com uma mãe daquela época, né? E não mais de hoje. Hoje eles têm muito mais consciência, até tristeza às vezes, né? A gente sempre tentando não levá-los para lugar de culpa hoje, por não ter conseguido fazer mais, né? E ser diferente. E sentir hoje que isso causou, reverberou de forma negativa no nosso campo, mas que na altura eles não tinham consciência que isso ia impactar da forma que impactou, né? Bom dia, Mayra. Bom dia, seja bem-vinda. Então é isso, e eu tô colocando uma frequência aqui pra gente. Deixar uma frequencinha aqui tocando. Então eu quero compartilhar com vocês uma dor muito intensa que eu acessei aqui. Tô esperando o pessoal entrar aí pra gente poder falar mais sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês primeiro como eu acessei essa dor. Eu passei uma semana, eu tô aqui, eu tô vivendo um momento de transição do projeto que eu tô hoje, né, a minha missão de vida. E eu passei uma semana entre uma dúvida muito forte, porque eu tava com 3 empresas de marketing, né, agências que eu tava contratando, e uma oferecia tal coisa, a outra era mais completa, a outra isso e aquilo. E aí chegou um momento em que eu tinha que tomar uma decisão de qual empresa que ia avançar comigo agora, né, nessa próxima parte da minha jornada. E eu passei uma semana tão agoniada com isso, mas tão agoniada, e uma sensação de dor, e aí eu lembrei que toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu sentia aquilo. É um desespero, é uma sensação de uma agonia, e é uma coisa, e um medo de tomar a decisão errada, e uma sensação, e eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi o que era que estava passando dentro do meu ser. Gente, essa live de hoje, vocês vão ter um pouquinho de consciência do que uma criança ferida é capaz de fazer na nossa vida. Eu ouso a dizer que praticamente todos os problemas que eu tive, né, durante a minha jornada profissional tem relação com essa dor de tomar as decisões. Imagina que um profissional, para ele poder expandir, ele tem que tomar a decisão o tempo inteiro. Agora imagina se toda vez que eu vou tomar uma decisão eu acesso essa dor. Toda vez que eu vou tomar a decisão me vem, e a dor, ela baixa a frequência. Quando baixa a frequência dá uma confusão mental, que você não sabe o que está acontecendo e você não consegue mais analisar as coisas do jeito que você tem que analisar. Foi uma semana. Eu sou muito grata por essa dor ter reverberado no meu campo, para eu conseguir entender ela, mas ao mesmo tempo foi uma semana muito desafiadora para mim aqui, onde eu nessa luta, né, interna, e meu Deus, o que é isso? O que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? Aí eu me lembro que depois de uma semana, e eu não tinha conseguido decidir ainda, eu tava num processo de, meu Deus, por que eu não tô conseguindo me mover? Por que eu não tô conseguindo, né, tomar uma decisão? Aí eu decidia por esse, aí daqui a pouco, mas e esse, tem isso, e tem aquilo, e tem aquilo, e tem aquilo. E uma confusão mental, uma dor aqui dentro, uma dor que eu não sabia de onde vinha. Eu sentei com a minha mãe para almoçar, foi depois de uma semana, eu sentei com ela para almoçar, e eu falei, mãe, eu preciso entender o porquê que eu tenho tanta dificuldade para tomar decisões, né, e assim, é um processo dolorido, não é uma coisa que é só uma dificuldade. E eu explicando para ela, né, precisa identificar o que é isso e tal. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, deve ser por conta das suas perdas, filhas, né, das perdas que você teve na infância. Aí eu falei, que perda, mãe? Nunca perdi ninguém, né? Nunca morreu ninguém, assim, que eu tenha grande afinidade. Assim, eu não tive uma perda muito grande ainda próxima, né? Bisavó que morreu, avó, mas assim, que não é uma coisa, tipo, aquela coisa, né? Tipo, sei lá, acho que pai, mãe, irmão, que é uma coisa que... São coisas que a gente espera, né? A vozinha tá ficando velha e tal. Ela faz parte do ciclo da vida. E aí ela virou pra mim e falou assim, não tô falando de perdas de morte. Eu tô falando de todas as lutas que eu e seu pai passamos e acabamos, né, refletindo em vocês. Nina, quando ela falou isso, ela falou as escolhas que você teve que fazer entre a gente. Quando ela falou isso, na hora minha criança começou a chorar, na mesa já. Eu comecei a chorar. E aí eu acessei essa dor, e como eu falei pra você, essa live vai ser desafiadora porque eu vou acessar ela de novo. E eu não posso deixar de compartilhar isso, porque por medo de acessar essa dor, né? Porque é acessando ela e compartilhando que eu vou entender cada vez mais ela, né? E aí eu vi a minha criança no meio desse lugar, e que ela tinha que escolher entre o pai e a mãe. Porque ela não podia amar os dois, ela não podia, porque eles não permitiam. Existia uma luta tão grande entre eles, tão grande, era uma raiva e uma batalha e uma disputa entre a energia feminina tão grande, feminina e masculina, que se eu escolhesse o meu pai, a minha mãe me punia.
Se eu escolhesse a minha mãe, o meu pai me punia. Então a minha criança viveu no meio dessa batalha. Uma batalha sem fim. Eu passei a minha vida inteira, se bobear até hoje, eu ainda não posso amar tranquilamente um ou outro, né? Porque eles ainda sentem, ainda veem essa coisa, eles lutam contra essa batalha como se fosse uma batalha que quer morrer, mas ainda tem uma energia que reverbera, né? Se eu falo com muito amor do meu pai perto da minha mãe, como eles são separados, a minha mãe, eu percebo que ela não fica tão bem. Se eu falo com muito amor da minha mãe perto do meu pai, é como se eu estivesse querendo dizer que ele é o errado. Quando eu amo ela, ele é o errado. Quando eu amo ele, ela é a errada. Então, dentro dessa luta, onde a minha criança foi colocada para decidir em qual lado eu ia ficar, né? Quem que eu ia amar? Você já imaginou você viver uma infância, né? Vamos dizer assim, onde você tem que decidir se você vai amar o pai ou a mãe. E dentro desse lugar em que eu tinha que tomar essa decisão, né? Onde constantemente eu tinha que fazer essa decisão e eu era punida por um lado ou por outro, quando eu escolhia um ou outro, né? Eu acabava sendo um lugar muito difícil, né? Uma criança, ela não quer ter que escolher quem ela vai amar, ela quer amar os dois sem que um se sinta ferido porque ela tá amando, né? E dentro desse lugar eu entendi que dentro dessa dor que eu senti com a decisão, eu pude acessar novamente essa dor e entender que toda vez que eu sou colocada para tomar uma decisão, me vem um medo de magoar alguém, porque existe esse medo ali nas empresas. Olha como isso impacta a minha vida, olha como isso impacta a minha vida profissional, minha vida financeira, a minha vida em todos os níveis, né? Amorosa, em todos os aspectos, porque toda vez que eu sou colocada para tomar uma decisão, eu não consigo. É como se eu travasse, porque eu acesso uma dor. E quando eu acesso essa dor, a minha frequência baixa. Quando a minha frequência baixa, me vem conturbação mental. A frequência baixa é que nem se você entrasse dentro de uma água turva, né? Porque a frequência baixa, ela ofusca a verdade, ela faz a gente ficar em desequilíbrio mesmo, né? O que é frequência baixa? Culpa, raiva, vergonha, medo, tristeza, tudo que é frequência baixa, né? Então, se cada vez que eu vou tomar uma decisão, tem uma configuração no meu sistema, me lembrando de decisões que eu precisei tomar na infância que foram doloridas, que me machucaram, né? E essa dor me puxa para baixo, né? Ela me puxa para a frequência negativa, ela me puxa para a tristeza. Imagina, né, como que eu caminho se a todo momento eu tô tendo que tomar decisões na vida amorosa, decisões na vida profissional. E o pior não é só tomar a decisão, o pior é o que eu sinto depois que eu tomo a decisão. Por isso eu postergo para tomar a decisão, né? E eu tô compartilhando isso com muito amor, porque talvez possa ter no teu campo alguma configuração assim também, né? E para você entender o que está acontecendo aí dentro do teu sistema, né? Então eu tomo uma decisão e em seguida eu fico em dúvida da decisão que eu tomei, porque é lógico que um filho que tem que escolher entre o pai e a mãe, né? Um filho que tem que escolher o tempo todo quem ele vai amar, é lógico que depois que ele toma a decisão, tá bom, vou amar minha mãe, ele olha pro pai e ele fica em dúvida, porque na verdade eu não tinha que amar um só, eu tinha que amar os dois. Por que eu tô tendo que escolher um ou outro? Por que eu tô sendo colocada em um lugar onde quando eu amo um, eu tenho que deixar de amar o outro? Né? Por que eu tô sendo colocada nesse lugar, né? E aí vem logo em seguida, né, essa culpa, né, da tomada de decisão. É uma decisão que eu tomo, alguém vai ficar chateado. E nesse processo com as empresas, olha que interessante, com as agências, eu escolhi uma, a outra ia ficar chateada. E aí, olha como remete toda uma história de vida, uma configuração que eu tenho de dor aqui dentro de mim. Eu tô revivendo isso aqui nessa decisão, mas não é... A emoção que eu tô acessando para tomar essa decisão não é a emoção que tá acontecendo aqui agora. É uma emoção que tá lá atrás, só que esse cenário, ele tá relembrando. A emoção, ela não é real, ela é uma memória. Ela tá me fazendo memória. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão entre uma ou duas, três situações, onde quando eu tomo a decisão por alguém vai sofrer, algo vai deixar um lado, vai ficar chateado. Eu entro em um lugar que eu não consigo fazer análises, porque eu baixo a minha frequência. Eu não consigo analisar com propriedade, com segurança, o que é cada situação e como cada situação vai impactar, vamos dizer, né, na minha vida. Porque eu estou em baixa frequência, eu estou em sofrimento, eu estou em dor, né? E por que
que eu entrava em dor? Porque as decisões me lembravam a decisão que eu tive que fazer a vida toda, né? Em quem que eu vou amar, se eu vou amar o pai, se eu vou amar a mãe, né? E esse lugar traz muita confusão mental, né? Os pais, e aí vem, por que que os meus pais faziam isso? Porque eles eram crianças feridas. Eles eram crianças que não tiveram acesso ao que a gente teve para poder se curar, né? E dentro dessa dor, dessa ferida, eles agiam como criança. Quando nós estamos presos nas dores da nossa criança ainda, é muito comum, né, muito natural que a gente haja como uma criança. Enquanto eu não curo essa criança, eu ajo como uma criança, né? Por que o meu processo de cura eu tenho acessado e tenho buscado com tanta força, né? Porque eu tô cansada de agir como criança. Eu tô cansada de fugir, eu tô cansada de bater porta, eu tô cansada de agir, né, como se fosse uma criança, fazendo birra, fazendo manha, diante de situações em que eu tinha que ser um adulto responsável, né? Um adulto responsável pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, parar de jogar a responsabilidade nos demais. Não são os demais que causam as dores na gente, somos nós que temos configurações que estão disparando mensagens para o coração sentir, né? A mente, ela pensa, é ela que define com o que você vai sofrer, com o que você não vai sofrer. Ninguém fora realmente está fazendo nada pra gente. Cada ser está dentro da sua própria luta. Não existe, né? Essa é uma ilusão que a gente está aqui nesse plano, né? Mas eu não consigo enxergar tudo isso enquanto eu estou presa na luta, na baixa frequência, né? E aí é a nossa responsabilidade sair dessa criança ferida para poder acessar uma onda de frequência mais elevada, que vai tirar o nosso ser dessa vitimização, de achar que alguém fora está fazendo alguma coisa, quando na verdade esse alguém fora só está lutando com as suas próprias disputas internas, batalhas internas. Todos nós estamos dentro de uma batalha interna, né? Cada ser no seu nível, cada ser no seu nível de consciência, no seu nível de frequência, mas ainda assim dentro da batalha interna. A nossa experiência aqui é para a gente conseguir vencer essa batalha interna, né? Então, não adianta eu responsabilizar os demais por eu não estar vencendo a minha, ou eu acreditar que os demais estão me fazendo perder a minha, né? Ah, mas eu tô sentindo isso porque o outro tá me fazendo sentir isso, o outro é que tá me rejeitando, né? O outro que tá fazendo... Não, meu amor, o outro só tá sendo quem ele consegue dentro das batalhas que ele trava dentro dele, né? Esse é um olhar de compaixão que muda, porque quando eu olho para o outro com essa compaixão, eu aprendo a olhar para mim também com essa compaixão. Pô, eu também estou fazendo o que eu posso dentro do melhor que eu consigo, com a consciência que eu tenho, com a frequência que eu estou hoje, né? É a minha responsabilidade olhar para o meu ser, né? Até quando ele deixa de ser quem ele deveria, e sentir essa compaixão, entendendo que eu também estou nas minhas batalhas, né? E ao encontrar esse caminho para o meu ser, eu encontro esse caminho para ter compaixão dos demais também. Quando eu começo a ter compaixão por mim, pelas minhas batalhas, por eu não ter conseguido ser melhor em alguns momentos, por eu não ter conseguido agir da melhor maneira, agir com amor, agir com respeito, eu também encontro esse caminho para compaixão para os demais, né? Para que os demais, entendendo que os demais estão nas lutas deles, estão fazendo tudo o que eles conseguem dentro do que eles receberam, dentro do que eles conseguiram acessar de frequência, de consciência, vamos dizer, e que ao nosso ser só cabe respeito a cada luta, a cada desafio, né, que os seres estão passando aqui. Então, ao nosso ser, trazer para a nossa vida essa responsabilidade. Eu sou responsável pelo meu sentir. Eu sou responsável por tudo, pelos meus pensamentos, né? Não é o outro que está me fazendo sentir. Não é o outro que está, de certa forma, me causando dor. Eu sou responsável por essa dor. Eu sou responsável pelo meu sentir. Quando eu entro nesse lugar de responsabilidade, eu curo o meu ser, eu olho para o que está doendo, eu acesso as configurações que estão me fazendo sentir dor e eu mudo elas, eu transformo elas, né?
E aí dentro desse lugar, né, como eu trago aqui para vocês, que de ser filhos de pais feridos que não sabiam lidar com as suas próprias emoções, que não sabiam gerenciar as suas próprias emoções e acabavam de certa forma colocando o nosso ser, a nossa criança em lugares desafiadores, né, para conseguir lidar com as emoções também, né? Pais que muitas vezes, por estarem feridos, eles ficaram indisponíveis pra gente emocionalmente falando. Então quantas de nós, principalmente feminino, né, que é mais sensível, que tem essa sensibilidade mais aflorada, que muitas vezes precisou dos pais, precisou de entender o que, né, emocionalmente não estava conseguindo digerir alguma emoção, mas encontrou a sua mãe que também não estava, encontrou o seu pai que também não estava, porque eles não curaram as crianças, eles ainda também estavam batalhando com as energias negativas dentro do ser deles. E ao encontrar esses seres indisponíveis para ajudá-las, entrou em um lugar de eu vou ter que me virar sozinha, porque eu não tenho ninguém para me ajudar a entender, nem para me ajudar nem para me ajudar em nenhum nível, né, vamos dizer assim. Então, quando eu entro nesse lugar e isso me dói, porque lógico que uma criança, ela ainda está em formação, ela precisa de ajuda, né, ela ainda está, mas ela desde pequena foi condicionada a compreender que ela não poderia contar, né, porque os pais estavam indisponíveis dentro das suas lutas internas. Essa criança configura dentro do sistema dela que ela precisa ser autossuficiente, que ela precisa ser forte, que ela precisa ser que ela não pode depender dos demais, que ela não pode depender, porque quando ela depende, ela não encontra, ela sofre, porque ela precisava daquilo e ela não está conseguindo encontrar, ela não está conseguindo entender, e aí ela sofre com aquilo, e quando ela sofre com aquilo, ela cria um mecanismo, ela cria uma configuração de que para que eu não sofra mais, eu não posso mais depender. E aí entra num lugar onde até para pedir ajuda é difícil, até para conseguir falar, né, que até para conseguir se expressar, para falar que tá doendo, para falar que tá machucando, até para isso tem muita dificuldade, porque às vezes que ela tentou falar isso para os pais, que ela tentou, né, vamos dizer, trazer isso, os pais estavam presos nas dores deles, com as crianças deles também, e não estavam disponíveis para essa criança. E nessa falta de disponibilidade, essa criança se sentindo perdida, se fecha, né? Se fecha e fala, não adianta eu expressar para minha mãe, ela não me escuta, ela tá perdida na luta dela, não adianta eu expressar para meu pai, ele também não me escuta, ele tá dentro da luta dele. E aí eu entendo que eu estou aqui só, né? Que eu vim aqui, que eu sou a única pessoa que precisa, que tem que fazer tudo sozinha, e que eu não posso expressar, e que eu não devo expressar aquilo que eu tô sentindo, porque ninguém vai ouvir mesmo, né? Estão todos presos dentro da sua dor, né? E dentro desse lugar eu vou engolindo essas dores, né? Eu vou colocando elas para baixo, eu vou vamos dizer assim, reprimindo elas, eu vou trazendo esse lugar, né? Eu vou engolindo essa energia e sem expressar ela, sem expressar para o outro, olha, isso machuca, não vai nessa direção, isso dói, não fala assim comigo, não tira o meu valor, não me desrespeita. E aí eu não consigo ser uma pessoa que impõe limites, né? Eu não consigo trazer esse lugar de olha, até aqui, isso, a partir daqui, isso machuca, isso me dói, isso me faz sentir desvalorizada. Eu não consigo trazer esse limite para o meu ser, para que os demais seres, né, não invadam. Eu fico nesse lugar onde, para que eu possa ter a atenção do pai com a mãe, eu preciso sempre ser boazinha, porque quando eu vou levar um problema, uma dor minha, eu sou, vamos dizer assim, que muitas vezes são eles que estão causando, né, dentro da indisponibilidade deles, dentro das ações com agressividade, das ações, né, com falta de amor, por não saberem fazer diferente. Lembre-se sempre disso, não é porque eles queriam, mas porque eles não sabiam fazer diferente. Dentro desse lugar, quando a gente ia falar, olha, isso me dói, né, me ferir fisicamente me dói, quando eles acabavam tirando ainda mais o amor da gente. Então nesse lugar eu tenho medo de expressar que me dói, eu tenho medo de expressar, porque por não saberem lidar, por ferirem, não saberem parar de ferir e não saberem lidar com aquela energia negativa rolando dentro dos pais, eles acabavam tentando, para não se convencer, para não ter que olhar para a falta de amor que eles estavam tendo, porque eles também não sabiam fazer diferente, eles acabam se desconectando da criança para fazer a criança
ou para fazer a criança sentir, ou para eles mesmos não terem que deparar com a realidade que eles estavam agindo de uma forma que não deveriam, né? E é natural, os seres que estão agindo de uma forma que não deveria, eles não querem escutar que está agindo com falta de amor. Não querem. A pessoa que está agindo com falta de amor não quer escutar que está agindo com falta de amor. Quando ela escuta, ela acredita que quem está falando é, na verdade, alguém que está querendo machucar ela. E aí ela se fecha como se o inimigo fosse... Olha só que loucura isso. A pessoa que está atacando, ela não quer ouvir que ela está atacando, ela não quer ouvir que está faltando com falta de amor. Se esse ser aqui não ataca e tenta falar, olha, isso é falta de amor, esse ser aqui vai se desconectar, é natural. Porque se eu não quero saber que eu estou agindo com falta de amor, porque eu também não quero, né, sair desse lugar, não é que nem quer, é porque não consegue, não está conseguindo, né? Não vamos colocar que isso é consciente, porque é inconsciente. Ele não está conseguindo sair desse lugar que é a falta do amor. E aí, se a criança lembra o pai ou lembra a mãe, né? Vocês estão agindo com falta de amor com os outros, comigo, com meus irmãos. Vocês estão batendo, vocês estão ferindo, vocês estão falando coisas que nos machucam. Ele vai fugir. E essa fuga, ele leva, não sei na casa de vocês, mas na minha, tinha muito hábito de parar de falar, ficar sem falar um com o outro, tirar o amor. Tirar o amor é tirar a conexão mesmo, tirar a conexão. Sabe quando você desconecta do ser? Gente, isso era um lugar que me causava tanta dor, não sei para cada ser que tá aqui comigo, né? Até se vocês puderem compartilhar aqui comigo, se isso também acontecia, se vocês também tinham esses processos, né? Como é que eram os pais de vocês, quais eram os pontos em que os pais de vocês deixavam, né, apresentavam as crianças feridas deles, até para que eu possa entrar em outros pais que tinham as suas crianças feridas, porque eu tô contando um pouquinho dos meus, né? Os meus pais, eles tinham as suas versões de crianças, cada pai, cada mãe tem a sua criança e ela se expressa de uma forma quando ela não foi curada, vamos dizer assim. Então, dentro desse lugar de dor, né, de sofrimento que os pais tinham, e muitas vezes eles não sabiam agir diferente, não sabiam agir com amor, não sabiam agir, não sabiam o caminho para se libertar das sombras que faziam eles agir, né, dessa forma, eles acabavam se fechando, se desconectando, né, por não saber lidar com as emoções, por não saber lidar com as ações, com as reações. E aí é mais fácil eu me desconectar do que eu entender o que está acontecendo. Eu realmente olhar para isso e falar, pô, é mesmo, eu tô agindo com falta de amor, né? Então, qualquer expressão da criança que relembre o pai que tá agindo com falta de amor, é mais fácil o pai desconectar dessa criança do que, né, que nem o pai que põe no castigo, que bate. Aí depois ele fica sem falar um tempo com a criança, pra criança realmente sentir que é ela que é errada. Olha que judiação, gente, que judiação, meu Deus do céu. Quantas crianças feridas nesse lugar. Que judiação, quantos de nós não passamos por isso, né? Bater na criança e depois ficar sem falar com ela ainda, porque ele agiu com falta de amor, foi ele que bateu, foi ele que feriu e faz a criança acreditar que é ela que tá errada, que é ela ainda ele que não soube lidar com a emoção dele, porque não estava conseguindo, não estava disponível para ajudar a criança a resolver. Um adulto agindo que nem uma criança, batendo. E depois ainda coloca a criança num lugar de confusão mental, porque é esse lugar que a criança fica. Confusão mental. Quando o pai agride, fere, seja com palavras, seja com agressão física, e depois desconecta da criança para fazer acreditar que é ela que está errada. Olha a confusão, o adulto cresce aceitando falta de amor, achando que é ele que está errado ainda. Achando que é ele que está errado. Seres de luz, vamos despertar dessa ilusão. Vamos ajudar os irmãos que estão do nosso lado a despertar também, para sair dessa ilusão. Hoje eu não consigo, eu tenho pessoas que agem com falta de amor perto de mim, e mesmo assim quando eu falo disso é falta de amor, eu não posso aceitar isso, eu tomo a decisão de não aceitar isso e me sinto em seguida confusa, porque, né, eu fui acostumada que a falta de amor, que eu tava errada, mesmo quando eu tinha falta de amor, eu tava errada. Os pais desconectavam pela sua falta de maturidade, né, que eles tinham, porque eles não sabiam fazer diferente. Não tô julgando, não olhe como um julgamento. Os pais não sabiam fazer diferente, mas nessa imaturidade, porque não assumiram a responsabilidade de curar suas crianças, para lidar com as emoções da forma correta, né, para não ferir nós como os filhos.
na imaturidade deles, eles agiam com falta de amor e desconectavam da gente para poder fazer a gente acreditar que eles estavam certos e a gente estava errado. Que a falta do amor estava certo. Bater, agredir, ferir é o certo. Tirar o valor da criança, gritar com a criança, falar que ela é o certo. Desvalorizar a criança, colocar a criança em dúvida se o que ela está fazendo está certo, é o certo. Né? E aí, dentro desse lugar, a criança fica confusa. A criança fica confusa. Ela não sabe, ela tá vendo que é falta de amor, ela tá sentindo, mas como o pai desconecta ou a mãe desconecta comigo, aqui na minha família, cada família é única, tá, Ser? Mas na minha família era muito isso. Pro outro acreditar que é ele que tá errado, porque é uma luta pra saber quem que tá errado e quem que tá certo. Pro outro acreditar que ele tá errado, desconecta dele, faz ele sentir que ele é o ruim. Mesmo você agindo com falta de amor, tá? Mesmo você agindo com falta de amor. Então, eu ajo com falta de amor, eu não quero olhar pra falta de amor que eu tô agindo, então eu fujo, eu desconecto pro outro, deixa o outro, e ainda fala assim, não, é ele que é ruim, é ele que eu tô saindo de perto porque é ele que é ruim. Olha que lugar de confusão mental. O pai vem, fere a criança porque não sabe lidar com os próprios sentimentos, desconecta da criança, fazendo a criança acreditar que realmente ela foi merecedora daquele sofrimento que ele fez, que ele não soube lidar com amor. Ele lidou com falta de amor e faz a criança acreditar que ela é a responsável por ele não estar sabendo lidar com as emoções dele. Que loucura isso, né? Que loucura. E a confusão mental que a criança fica para ir para a vida, para ter relacionamento? Como é que faz com essa confusão mental? Onde ela vê falta de amor e ela acredita que ainda é ela que está errada pela falta de amor que é do outro, que não é dela? Como é que faz para uma criança ir para a vida desse jeito? Né? Convencida, porque ela foi convencida que ela tinha que agir do jeito certo para ela não levar a falta de amor. Que a culpa da pessoa estar agindo com falta de amor era dela. A culpa era dela. A nossa criança, pelos pais feridos que a gente teve, foi convencida que a culpa era dela, pelo sentir que era deles, que eles deveriam saber lidar, que eles deveriam ter digerido, que eles deveriam ter resolvido para parar de agir com falta de amor com a gente. Mas aí eles não curaram a criança deles, tá tudo bem, sem julgamento aos nossos pais. Eles não tinham ferramentas, eles não sabiam como fazer, eles não tinham o caminho. Hoje, graças a Deus, nós temos a internet que dá uma possibilidade da gente acessar coisa que eles não tiveram. Eles não sabiam como sair daquele lugar, ser de luz. Não tô julgando os pais, mas eles feriam e dentro desse lugar onde eles não sabiam lidar, feriam e não queriam olhar para essa falta de amor, não queriam resolver essa falta de amor, eles tomavam ações de desconexões para convencer o nosso ser, para convencer a nossa criança que era ela que estava errada. E uma criança que passou a vida inteira sendo ferida e convencida que a culpa era dela, a culpa era dela, ela vai para a vida com uma confusão mental tremenda. Uma confusão mental que consome o ser, porque se eu estou diante da falta de amor, porque um pai que agride, um pai que fere com palavras, um pai que e ainda desconecta da gente porque age com falta de amor e ainda convence a criança, porque a criança ela tem menos maturidade ainda que um adulto, e o adulto mais amadurecido ele consegue convencer essa criança, convence essa criança que ela é responsável por estar apanhando, ela é responsável por estar fazendo, é ela que está fazendo aquilo. Pra não ter que olhar que sou eu que não tô sabendo lidar com o meu sentir, por isso eu tô ferindo. Isso aqui é loucura. Esse planeta aqui é uma loucura. Nós precisamos curar o nosso ser. A gente precisa olhar pra isso, pra curar o nosso ser, pra gente começar a entender o que tá acontecendo. Por que a gente tem tanta depressão? Por que a gente tem tanta falta de autoestima? Por que a gente tá num processo de tanto desespero? Por que nós estamos tão desesperados dentro do nosso ser? Nós estamos com um monte de configuração feita por uma criança que foi condicionada a acreditar que era normal ferir, que era normal fazer o outro sentir dor, que era normal bater, que era normal desvalorizar, que era normal e que ainda responsável por eu estar fazendo isso, por eu estar agindo desse jeito é você. É você. Eu me desconecto da criança, eu deixo a criança ali, que a criança é sedenta por amor, ela é sedenta por amor. Se você tira o amor dela, ela morre. O nosso ser sem o amor morre. Ele morre, pra você ter uma ideia. Então, você pega uma criança que ela tá numa fase que ela precisa de amor pra crescer, pra ela crescer, pra florescer, e você tira o amor dela, é um castigo.
Quer castigo maior do que ser desconectado de uma criança, tirando o amor dela, quando ela não é quem você quer que ela seja, quando ela não faz do jeito que você quer, quando ela dispara coisas em você, que é pra você aprender a lidar com a sua emoção, e você fere, você machuca, você xinga, você briga, e ainda desconecta da criança para convencer ela que ela foi merecedora de você não saber lidar com as suas emoções, né? Do pai e da mãe não saber lidar com as emoções dele, porque eles não tinham curado a criança deles ainda. Então eles ferem as crianças, eles sentem a dor do que eles fizeram, mas eles ficam presos dentro de uma configuração que faz com que a criança, né, desconecte dessa criança ainda, fazendo ela sentir culpa por eles terem agido com falta de amor, como se ela fosse a responsável pela falta de amor do outro, que é ele que é responsável pela falta de amor dele, não sou eu que sou responsável. Essa criança vai pro mundo, quando ela vai pro mundo e ela se depara com falta de amor, ela sente que ela é responsável por aquela falta de amor. Olha o desespero dos seres aqui nesse planeta, onde eu tô num lugar onde tem um monte de gente agindo com falta de amor, e eu sinto que eu posso ser responsável pela falta de amor que o outro tá tendo comigo, sendo que é ele que é responsável por essa falta de amor. Quem tem que olhar pra isso é ele, né? Não sou eu. Se o outro tá agindo com falta de amor, quem tem que olhar pra isso é ele. Deixa eu ver as mensagens de vocês aqui. Eu vi que a Kelly mandou. Kelly, sim, olhando agora, agiam como crianças emburradas e não falavam comigo, dias me ignorando. Meu Deus, olha isso, Kelly. Quanto eu passei por isso, né? Convencendo, tirando o amor. Um pai que tira o amor dos seus filhos pra punir. É um crime, é uma criança emburrada que precisa ser curada para sair desse lugar. É um crime fazer isso para uma criança. O lugar mais desesperador para uma criança é ficar sem amor. Eles não entendem, mas eles precisam dessa energia para sobreviver, para crescer, para conseguir, para a alma poder se desenvolver como ser. Eles precisam ser amados, as crianças precisam ser amadas, né? E você tirar esse amor, olha aí, o depoimento da Kelly aqui. Que desesperador passar semanas sem falar. Os meus pais também faziam isso, por não saberem lidar com as emoções deles, agirem com falta de amor, e depois, para convencer que nós fomos responsáveis por aquilo que eles não conseguiram conter, eles tiravam o amor, passavam semanas sem falar com a gente. E esse lugar traz desespero para a criança. Aí hoje, por que é tão desesperador pra gente quando alguém tira o amor da gente? Rejeita, né? Quando alguém rejeita, por que nós vamos pros lugares morrendo de medo e se eu der o meu amor e essa pessoa tirar o amor de mim? E se der... Por que é tão desesperador que nós estamos tão dependentes desse amor? Né? Porque a gente realmente, né, foi condicionado dentro de um sistema onde o amor era tirado da gente toda vez que a gente deixava de agir do jeito que o outro queria. Até hoje eu vejo seres ao meu redor, um monte de pessoas tirando o amor porque você não fala do jeito que ele quer, você não age do jeito que ele quer, você não atende às expectativas, você não entra na projeção que ele quer. Tira o amor, tira o valor, mostra que você não tá nem aí, tira. E ainda querendo convencer a gente que é responsável porque o outro tá... Ai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A nós só cabe compaixão e não deixar o nosso ser entrar nesse lugar, né? Porque dentro desse lugar ele contamina. Logo eu me vi, depois de crescida, fazendo a mesma coisa que meus pais faziam. Porque o amor que fere é contagioso. Ele é contagioso, ele contamina o nosso ser. Se eu fico ali e eu não tomo consciência que é o amor que fere e que eu tenho que, de certa forma, né, me desconectar e compreender que não sou eu que tô ali, que é o outro ser, eu corro o risco de ficar ali tentando convencer o outro ser que é ele que tá agindo com o amor que fere, né? E aí é lógico, ele vai se desconectar. Lembra que eu falei, o amor que fere não quer ouvir que ele é o amor que fere, ele quer acreditar, a mente quer acreditar que não é, ela não vai ouvir, ela vai desconectar, ela vai sair de perto, porque as pessoas não querem entender que elas estão ferindo, elas desconectam como os nossos pais faziam na infância. Por que eles desconectavam? Justamente porque eles estavam sendo lembrados muitas vezes com nós, que somos crianças, que eles estavam ferindo. Então, para convencer a nossa criança que a culpa deles estarem agindo com falta de amor era nossa, porque eles não queriam assumir essas culpas, porque eles realmente também não sabiam o caminho para isso, né?
não queriam assumir esse lugar da responsabilidade pelo sentir deles, né? Eu sou responsável pelo meu sentir, eu não culpo uma criança por ter ferido ela e fazer ela convencer que foi ela que me levou para aquele lugar. Se eu fui para aquele lugar porque eu não consegui conter as minhas emoções, eu não consegui conter a sombra que tá dentro de mim que faz com que eu fira os demais. É a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, ser de luz, conter essa sombra que invade o nosso ser e tenta fazer a gente ferir os demais, e tenta fazer a gente ignorar os demais, tenta fazer a gente tirar o amor dos demais, tenta fazer a gente ferir com palavras. É a nossa responsabilidade conter essa sombra. Falar: sombra, eu não sou você. Eu não permito que você haja através de mim para tocar mais nenhum ser aqui na Terra. Enquanto eu não me torno esse adulto curado, né, que vai libertando as dores dessa criança, eu corro o risco de agir como uma criança ferida, como os meus pais agiram, como os meus pais agiram comigo. Eu me curo para parar de ferir, para parar de ferir. Eu tô ferindo as pessoas porque eu estou ferida. Não tem. Se você ainda tá no processo de ferir outros seres humanos aqui na Terra, e ferir não é só com fisicamente, gente. A gente fere o tempo todo. Quando você esnoba, você fere. Quando você ignora, você fere. Quando você age com falta de amor, quando você julga, você fere. Quando você tá ferindo. O amor que fere, ele tem diversas maneiras de se manifestar aqui nesse plano, né? Diversas maneiras, não é uma só. A ferida, a agressão física, ela é o nível mais elevado, né? Mas existem vários níveis que estão abaixo. Quando eu julgo, quando eu falo pro outro que o outro tá errado no que ele pensa, no que ele acredita, quando eu quero que o outro seja quem eu quero que ele seja, quando eu faço tudo isso, eu quero invadir a vida do outro, eu forço, eu controlo a situação, eu quero tirar o livre-arbítrio do outro. Todo esse lugar é o amor que fere, né? Não caia na ilusão do amor que fere é só aquele que bate, não. Tem diversas formas da gente ferir, né? Quando eu falo que o outro não sabe o que tá fazendo, quando eu trago uma desvalorização pro outro, quando eu tento convencer o outro que ele é errado e eu sou a certa. Olha quantas formas, né, de ferir que a gente tem e que a gente não consegue enxergar, vamos dizer assim, né? O amor, ele é muito livre, ele permite que o outro seja quem ele quer, deixe ele ser quem ele quer, e eu amo mesmo assim, eu posso não manter conexão, né? Porque muitas vezes o amor que fere, ele vai, se ele não quiser se libertar das sombras, ele vai tentar ferir, ele vai tentar de alguma forma trazer desconforto para o nosso ser. Então, às vezes, a gente tem que manter uma distância saudável, eu brinco, né? Uma distância saudável para não ser contaminada. Carol, por isso que eu estou me fiscalizando o tempo todo, não transferir essas culturas familiares para os meus filhos. Parabéns, Carol, pela sua força e pela sua coragem, porque a gente que vem nessa programação, né, que não foi nossa, mas a gente acabou pegando e fazendo, né, imitando as configurações ao nosso redor, a chance da gente reproduzir isso para os nossos filhos é muito grande. Por isso a nossa cura, ela é para ontem, ela não é para hoje, não é para amanhã, é para ontem, né? Porque enquanto a gente não cura, nós estamos sangrando nos demais, sangrando em pessoas que não são responsáveis por essas feridas. Na verdade, ninguém fora de nós são responsáveis por essas feridas. Essas feridas foi a nossa, né, o nosso ser que acabou pegando elas, porque diante das feridas dos demais a gente também não soube como lidar, né, e acabou não escolhendo o amor. Porque, obviamente, de pequena a gente não sabe, ninguém tá fazendo e ninguém tá ensinando a gente a escolher esse caminho, né, ao nosso redor. E como criança as pessoas estão ensinando a escolher, né, o que não é amor. A gente acaba depois pegando um pouco disso também. A Sayuri, os meus pais, pela criação deles, não sabiam demonstrar o amor e carinho. Hoje entendo porque tenho alguns bloqueios. Ai, que linda, meu amor. Que bom que você consegue ver isso, né? Entendendo que eles não... Ninguém ensinou eles a fazer isso, né? Tudo que eu olho hoje, eu olho para os meus pais com tanta compaixão, Ninguém ensinou eles a fazer diferente, né? E eu sou grata porque na minha geração teve internet, que tem um monte de gente falando e ensinando. Na deles, não. Você imagina o tanto de confusão mental diante das ações e das reações, sem saber... sem ter informação, sem ter ferramenta de cura, sem ter nada para entender, achando, né, preso dentro de uma mente de ego que faz a gente acreditar que a gente tá certo, mesmo quando a gente tá ferindo os outros, que faz a gente combater aqueles que estão tentando avisar a gente que a gente tá ferindo, né? Que faz a gente querer tirar o valor do outro, querer mostrar que... Porque a pessoa que tá ferindo,
Ela tá tão presa, ela tem tanta certeza que tá certa fazendo aquilo, que ela tá tentando se convencer o tempo inteiro que ela tá certa, né? Como eu falei pra vocês, até ela desconecta pra não ter que tipo, olhar pra aquilo e ver que ela realmente não tá agindo da forma correta. Porque a mente egóica, ela não quer tirar, ela quer que o ser fica tão preso na sombra, que ele não quer ouvir que ele tá preso na sombra. Ele tá preso dentro dessa dor, e quando alguém fora tenta alertar, é natural que ele vá correr, que ele vá sair desse lugar, que ele vá correr, justamente porque ele já tem uma voz dentro dele falando pra ele o tempo inteiro: olha, não, é o amor, a gente não pode agir assim. Olha, quando você fere o outro, você não tá ferindo o outro, você tá ferindo a você mesmo, né? Ele já tem essa voz dentro dele falando o tempo inteiro. Então, quando alguma voz fora vem e tenta alertar, o processo dele, aí ele já não tá querendo ouvir a voz que tá dentro dele, ele vai ou bater nessa pessoa ou fugir dessa pessoa, porque eu não tô pronto ainda pra sair dessa dor, eu não tô pronto ainda pra sair desse lugar que dói e eu não sei lidar com ela, né? E a minha única alternativa é ferir, a minha única alternativa é falar o que eu não quero, é ignorar, é esnobar, é agir com falta de amor, é julgar, é ferir com palavras, né? Vamos dizer assim. Então, ele falou, mas ao mesmo tempo hoje entendo que, como você falou, eles não sabiam como lidar com as próprias emoções. Perfeito, amor. Essa compreensão nos liberta, não liberta só a eles, mas nos liberta também, né? Sim, eu era dificuldade numa escola muito maior, né? Era uma dificuldade numa escala muito maior. Claro, imagino. E o caminho que os nossos pais não percorreram, eles não conseguem ensinar a gente a percorrer, né? Esse é o mais desafiador, porque a gente, como criança, fomos crianças que foram feridas pela falta de amor que eles tinham, porque eles não sabiam fazer diferente. E logo mais a gente se vê agindo da mesma forma, porque se eles não conseguiram percorrer o caminho para lidar com aquelas emoções, que eles não conseguiram ensinar a gente a lidar com aquelas emoções também. E aí a gente entra, né, num campo de repetição dos padrões deles, muitas vezes agindo também, né, com falta de amor com os demais, sem conseguir demonstrar o amor, né, tendo que aprender a fazer algo que a gente não foi ensinado, tendo que fazer algo que não fizeram pela gente, que aqui é a parte dolorida. Porque toda vez que eu vou agir com amor, mesmo quando o outro tá agindo com falta de amor comigo, vamos dizer assim, eu tenho que fazer isso quebrando um padrão, né? Para quebrar um padrão. Então a criança agia com falta de amor, o pai vinha, eu ao invés de ensinar essa criança que ela estava agindo com falta de amor, ele ia lá e agia com mais falta de amor, certo? Então olha que lugar desafiador para essa criança. Agora ela tem que ir para a vida e o que ela recebeu? Quando eu ajo com falta de amor, eu apanho. Eu batem, me xingam. Então, mas agora eu tenho que ir para a vida. E quando alguém agir com falta de amor, eu tenho que entregar o que eu não recebi. Aqui dói. Aqui dói, porque toda vez que eu tô entregando pro outro que eu não recebi, eu lembro que eu não recebi. Eu lembro que eu não recebi. E aí dói. E aí dói. Porque eu queria ter recebido mais amor. E aí é muito difícil, é desafiador para eu entregar mais amor quando o ser tá agindo com falta de amor. E eu entrego mais amor e o ser agindo com falta de amor. Aí dói. Dói porque a minha criança lá atrás, ela olha, ela tá dentro de mim ainda com a dor que ela sente e ela fala: não fizeram isso pra mim. Por que eu tenho que fazer pro outro? Por que eu tenho que fazer isso pro outro? E ela não entende, ela quer entrar no processo de birra igual os pais entraram. Ela quer entrar no processo de birra e ela não quer fazer pros demais. Ela fala: não vou. Também não falavam comigo quando eu era pequena. Também desconectavam de mim, também não me deram amor. Então eu não vou dar. Eu não vou dar. E aqui é o lugar que a gente senta com a nossa criança. E a gente fala: não é porque você não recebeu que você não vai entregar. Não é porque você não recebeu que você não vai entregar. E você vai aprender a reconfigurar toda vez que você for entregar. Que não vai te doer. Não vai te doer. Porque você não depende do outro para poder entregar o que você veio aqui para entregar. Então não é porque você não recebeu que você não vai entregar. Então trazer essa compreensão para nossa criança, que é dolorido,
né? Eu olhar para tudo que faltou para ela e entender que eu também tô deixando faltar para os demais ao nosso redor. Eu tô deixando faltar porque eu tô num processo onde eu não quero entregar aquilo que eu não recebi. E só quando eu consigo quebrar isso aqui, esse momento, esse lugar de dor, que eu tenho que entregar pro outro aquilo que eu não recebi, é que eu consigo acessar o amor real. O amor real é aquele onde tá doendo pra você, mas ainda assim você consegue entregar pro outro aquilo que você não recebeu e não sentir dor. E não sentir dor. Quando a gente consegue sair desse lugar de dor, né? É quando a gente liberta o nosso ser. Verdadeiramente a gente consegue libertar o nosso ser, né? De toda a dor, de todo o sofrimento que ele passou durante a jornada, né? Quando eu não dependo do outro me entregar, eu entrego porque eu já tenho, eu já entendi que não me entregaram porque não tinham como me entregar, não sabiam fazer diferente, e eu posso escolher aprender a fazer diferente. Eu posso escolher aprender a ser diferente e entregar para os demais aquilo que não me entregaram e fazer pelos demais aquilo que não fizeram por mim. Quando eu consigo fazer isso sem sentir dor, eu entro num processo de muita libertação, né? Que a gente consiga entregar para os demais aquilo que a gente não recebeu, para a gente não repetir os ciclos dos nossos pais feridos, né? Que eles não conseguiam entregar porque eles não receberam. E hoje, com a dificuldade que eu tenho de entregar o que eu não recebi, eu olho para eles e eu perdoo eles. Eu perdoo eles porque eles não conseguiram e eu também não estou conseguindo. E eu também, hoje eu sinto quão difícil é dar para o outro ser aquilo que eu não recebi. E eu entendo, e eu compreendo, e eu tenho compaixão dos meus pais. E aí eu libertando os meus pais, né? Porque para sair dessa dor, eu tenho que libertar eles, eu tenho que perdoar eles. Porque eles não entregaram mais, porque entendendo que eles eram crianças feridas como eu sou hoje, né? E que eu estou buscando a minha libertação. Eu tenho caminhos para isso hoje. Eles não tiveram. Eles não tinham a internet que a gente tinha. Olha para os nossos pais, vamos olhar para os nossos pais com compaixão. Que nós, com todo o conhecimento, com todo o acesso que nós temos, não está sendo fácil libertar. Imagina eles lá atrás sem nada. Malemar com o livro, a balsa, aquelas balsas vermelhas que você tinha que procurar as coisas. Imagina com aquilo lá, você tendo que entender o seu ser, entendendo o que está acontecendo. Hoje nós temos milhares de cursos, milhares de informações para todo que é lado, tentando falar pra gente como é que a gente faz para se autoconhecer, para entender o que está acontecendo dentro da gente e tal. Imagina eles presos no silêncio, na dor, preso na dor, no silêncio, sem ter para onde procurar, sem ter para onde entender o que estava acontecendo dentro deles. Imagine o teu ser preso nessa dor e não ter uma voz fora que entenda o que está acontecendo, preso na escuridão, na dor, não ter caminhos, não saber, só preso dentro da dor. Compaixão pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, que não conseguiram fazer mais, porque não tiveram acesso ao que nós estamos tendo hoje. É só o que a gente deve a eles. Honra. Eu honro a vida de vocês e eu vou fazer diferente. Eu vou escolher agora, na geração que eu tenho agora, que eu tenho informação, pegar essas informações e libertar o meu ser em honra a vocês. Não porque eu sou melhor que vocês. Não porque eu sou melhor que vocês, porque eu sou vocês. Eu sou vocês. Eu sou tanto vocês que eu estou reproduzindo as mesmas configurações que vocês. Porque como vocês não aprenderam a fazer diferente, eu também não tinha como fazer. Eu não tinha como fazer. E eu escolho entregar para os demais aquilo que eu não recebi. Entregar para os filhos aquilo que eu não recebi. Entregar para o marido, entregar para as pessoas que estão ao meu redor aquilo que eu não recebi. Para que eu possa libertar o meu ser. Libertando, né, o meu ser dessa prisão, dessa dor que a minha criança tá. Eu não vou entregar. Porque eu não recebi. Eu não recebi amor quando eu precisava. Eu não recebi uma palavra quando eu tava magoada. Quando eu ficava com dor, quando eu ficava... Eu desconectava, eles desconectavam também. Eu sentia, né, dor, eles sentiam também. Então eu não recebi compreensão, eu não recebi amor, eu não recebi... Então eu não vou entregar.
Eu não vou entregar. Vamos tirar o nosso ser desse lugar. Nós vamos entregar sim, mesmo que os pais não entregaram, mesmo que eles não conseguiram fazer melhor. Vamos libertar o nosso ser dessa configuração que faz com que a gente não queira entregar para os demais aquilo que a gente não recebeu. Se eu não recebi amor, se eu não recebi compreensão, eu escolho perdoar aqueles que não conseguiram dar mais do que eles tinham, do que eles podiam. E conectar, né? E colocar o meu ser dentro desse lugar de eu entrego a todos aquilo que eu não recebi sem sentir dor. O problema, o maior desafio é a gente não sentir dor. Porque toda vez que eu estou entregando, eu lembro que eu não recebi. E quando eu lembro que eu não recebi, meu ser sente dor. A minha criança lembra da dor que foi ficar sem falar comigo, da dor que foi desconectar de mim, da dor que foi fazer me sentir como se eu fosse culpada, da dor que for. E aí eu quero entrar naquele lugar para fazer os demais seres sentir a mesma coisa que minha criança sentia. A gente tem que ter muita força e coragem para passar por esse lugar de entregar para os demais aquilo que eu não recebi e não sentir dor, né? Porque se eu entrego e sinto dor, eu entrego uma, duas, a terceira eu não quero entregar mais, aí eu paro de entregar. Gratidão a cada ser de luz, gratidão. Deixa eu ler as mensagens aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Isso é verdade, sem querer acabava fazendo isso mesmo. Olha que linda essa Yuri, identificando nela, né, os padrões dos pais. Não podemos agir da mesma forma que os nossos pais. Claro, eles foram feridos, a gente tá tendo a oportunidade de se curar, né? Que maravilhoso, quanta gratidão aos céus, ao universo por essa cura. Gratidão, Amanda, gratidão, Kelly, gratidão, Rosimeire, imensa gratidão pela live de hoje, gratidão. Bom dia, Si, que linda, gratidão por estar aqui conosco. A Kelly, quebrando esses padrões, vamos libertar as gerações futuras, honrando os ancestrais. Amém, Kelly, que assim seja. Nós vamos honrar os nossos ancestrais, nos libertando das dores e dos sofrimentos que eles não conseguiram, né? Entregando para os demais aquilo que nós não recebemos justamente porque, honrando os nossos ancestrais, eu venho fazer por vocês aquilo que vocês não fizeram, porque vocês não conseguiram. Não porque eu sou melhor que vocês, porque eu sou vocês, eu honro vocês, eu honro o DNA que está aqui em mim, para nos libertar a mim e todos que vieram antes de mim e foram vencendo, foram dando pequenos passos para chegar onde eu tô aqui hoje, onde eu tô hoje, entregando, né? Entregando para todos os seres aquilo que eu não recebi, entregando o amor que eu não recebi, a paciência que eu não recebi, né? Trazendo para a compaixão, a tudo que me faltou, né? Que eu entregue sem sentir dor, que eu aprenda o caminho de fazer essa entrega e fazer, né, essa entrega para eles sem que o meu ser sinta dor por não ter recebido. Essa é a mensagem, né, que eu quero deixar para vocês hoje. Muita gratidão a cada ser de luz que está comigo aqui nessa live, né? Muito obrigada pela presença. Eu vi que passou muita gente aqui, né? Faz 1 hora já de live, já estamos em 1 hora de live. Muita gratidão a cada ser de luz pela nossa conexão. É uma semana abençoada, maravilhosa para todos nós. Já está dando, né, 9 horas e essa é a mensagem de hoje. Espero que cada ser de luz que se conectou, né, com as palavras que o meu coração tinha para entregar para o seu coração, carregue essa energia e transborde a todos que estiverem ao seu redor durante essa semana, a toda a alma que vocês se conectarem, né, que vocês relembrem, né, de entregar aquilo que vocês não receberam, sem sentir dor, se libertando da dor. Já acabou o tempo do sofrimento. Eu não preciso mais sofrer, né, porque não vai me faltar, eu posso entregar. E não é porque eu não recebi que eu não preciso entregar. Eu posso entregar. E quanto mais eu entrego, mais eu recebo, né? Gratidão a cada ser de luz, uma semana abençoada, muita paz, muito amor, muita alegria, muita luz na nossa jornada, muita claridade mental, né? Que o nosso ser compreenda todas aquelas configurações que estão impedindo o nosso ser de se conectar com o que a gente realmente precisa, né? Que é muita claridade mental para a gente ampliar a nossa visão e sair desse lugar de dor e sofrimento, tá bom? Gratidão, Sayuri, pela tua mensagem, gratidão, bom dia a todos, um beijo para vocês e ótima semana.